A chegada ao Brasil. Com o tratado celebrado, caberia naquele momento dar início ao estabelecimento da rota para a Índia, o que ocorreu com Vasco da Gama partindo em julho de 1497 com uma frota de 4 navios, 2 naus, uma caravela e uma naveta para o transporte dos mantimentos e suprimentos para a manutenção, chegando à Índia em maio de 1498. Estava assim definida a rota que iria ser utilizada durante os próximos 3 séculos. O rei agora era Dom Manuel I, que assumiu o trono em outubro de 1945, substituindo seu cunhado Dom João II, morto em circunstâncias trágicas e suspeitas. Vasco da Gama retornou da Índia em 1499 e em 1500 já estava sendo preparada a segunda expedição a ser comandada por Pedro Álvares Cabral. Em 9 de março de 1500 saiu a esquadra formada por aproximadamente 1.500 homens distribuídos por 12 navios, 9 naus, 3 caravelas e uma naveta com mantimentos, tendo por objetivo estabelecer relações comerciais para quebrar o monopólio dos comerciantes árabes e italianos na exploração das especiarias. A frota, depois de passar pelas Canárias e por Cabo Verde, afastou-se muito da costa africana, ficando à deriva pela calmaria na zona equatorial e depois passando a 210 milhas de Fernando de Noronha e ao largo da Baía de Todos os Santos, avistou-se em 21 de abril sinais de aproximação de terra e em 22 de abril, o Monte Pascoal. No dia 23 tem os primeiros contatos com os nativos, tupiniquins, sendo recebidos de maneira amistosa. No domingo de Páscoa, dia 26 de abril, é construído um altar em terra, onde se realiza a primeira missa com a presença de um número crescente de nativos que acompanharam a celebração. Depois foi construída uma grande cruz de madeira, sendo realizada a segunda missa no dia 1º de maio. Em honra à cruz, Cabral nomeou a terra recém-descoberta de Ilha de Vera Cruz, depois chamada de Terra da Santa Cruz. No dia seguinte um dos navios retornou a Portugal com a carta de Pero Vaz de Caminha, para dar notícias sobre a descoberta. Após estabelecida a posse das novas terras, a esquadra parte para a Índia. Portugal mantém seus objetivos comerciais na Índia, sendo que Ilha de Vera Cruz não seria explorada nas 3 décadas seguintes, embora tenham sido feitas expedições de reconhecimento litorâneo, não ocorrendo fixação efetiva. Início da colonização. Somente com o declínio do comércio de especiarias e pelas incursões francesas feitas nas novas terras portuguesas, é que se iniciou uma política de colonização, o que se deu a partir da década de 1530, com implantação de feitorias no litoral brasileiro, passando a explorar o pau-brasil. Nessa época a terra de Santa Cruz passou a ser denominada Brasil. Em 1531, devido à ameaça francesa, o rei Dom João III nomeou Martim Afonso de Souza para comandar uma expedição ao Brasil, fundando em 1532 a vila de São Vicente, que foi a primeira cidade do Brasil seguida de Cananéia, Itanhaém, todas de 1532, embora há quem afirme que Cananéia seja de 1531. Como havia ameaças de invasão, incluindo tentativas de estabelecimento de postos de comércio pelos franceses em Pernambuco assim como apreensões de embarcações francesas transportando pau-brasil, peles de onça e animais, Dom João criou em 1534 as capitanias hereditárias, dividindo o território em 14 grandes faixas, as quais foram entregues para a administração de integrantes da nobreza. Os donatários fariam com seus próprios recursos a colonização, com o plantio de cana-de-açúcar principalmente, pois era um produto cobiçado na Europa, e com a ocupação das terras se evitaria as eventuais invasões de franceses, holandeses e ingleses. A mão de obra usada primeiramente foi pela escravidão indígena, mas como não foi bem sucedida, passou a partir de 1535 a ser feita com os africanos com a chegada do primeiro navio negreiro, tráfico que avançaria pelos 3 séculos seguintes, terminando em 1850. Como as capitanias não foram bem sucedidas, exceto a de Pernambuco e a de São Vicente, Portugal instituiu em 1548 o governo geral centralizando a administração da colônia, o qual tinha autoridade plena em representação dos interesses na coroa. Para estruturar a nova administração foram instituídas 3 divisões denominadas como Provedor-Mor, Capitão-Mor e Ouvidor-Mor, Provedor-Mor com responsabilidades respectivas de garantir a arrecadação dos impostos e controlar os gastos que o governo geral tivesse na administração do território. Capitão-Mor respondendo pela defesa do litoral brasileiro contra as invasões estrangeiras e os ataques indígenas. Ouvidor-Mor assumindo a aplicação da lei e da ordem.
As capitanias não foram extintas, mas passaram a ser subordinadas ao governo central. O primeiro governador Tomé de Souza, governou de março de 1549 até maio de 1553, trazendo os jesuítas como Manuel da Nóbrega e fundando a cidade de Salvador. Em substituição a Tomé de Souza, assumiu Duarte da Costa, trazendo os jesuítas incluindo José de Anchieta, que se juntou posteriormente ao padre Manuel da Nóbrega, que já tinha participado da fundação de Salvador, mas que fundaria, juntamente Anchieta, a cidade de São Paulo em 25 de janeiro de 1553. O sonho de Manuel da Nóbrega era trazer o reino de Cristo ou o Quinto Império para a Terra. Governando de maio de 1553 até janeiro de 1558, Tomé de Souza teve que enfrentar revoltas indígenas e invasões de franceses no Rio de Janeiro, não conseguindo expulsá-los. Na sua gestão criou-se as entradas para que fizessem a exploração do interior. Mendes Sá substitui Duarte da Costa, permanecendo no governo de janeiro de 1558 até março de 1572, período em que procurou apaziguar os conflitos com os índios que estavam escravizados, assim como expulsou os franceses do Rio de Janeiro. Reforçou ainda os movimentos de entrada e bandeiras. Depois assumiu de forma interina Fernão da Silva, que permaneceu até meio de 1573, quando houve a divisão em dois governos gerais, tal ao norte da Bahia e outro ao sul do Rio. Luiz Brito e Almeida, na Bahia, de maio de 1573 até abril de 1578, tendo que lidar com os invasores franceses e com questões indígenas, e Antônio Salema, no Rio, de abril de 1574 até junho de 1577, combatendo os franceses que persistiram no Cabo Frio. A partir de abril de 1578 o governo geral volta a ser unificado na Bahia, sob o comando de Lourenço da Veiga, sem realizar grandes feitos.